Capítulo 5º do processo disciplinar. Artigo 17. Compete aos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais, em suas respectivas bases territoriais, apurar as faltas e punir disciplinarmente os representantes comerciais, na forma deste Código, sem prejuízo de sanção civil ou penal que couber. Artigo 18. As infrações disciplinares serão apuradas em processo administrativo, mediante representação de qualquer autoridade pública ou pessoa interessada, ou de ofício pelo Conselho Regional. Cometida falta perante o Conselho, poderá este, ouvido o indiciado para se defender, aplicar de plano a penalidade respectiva. Parágrafo 1º. A representação só será recebida se for apresentada com firma reconhecida, e desde que mencione a residência do seu autor, facultado ao presidente do Conselho solicitar a sua ratificação na sede da entidade. Parágrafo 2º. A representação deverá ser precisa relativamente à falta imputada ao representante, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e, quando necessário, o rol das testemunhas, indicando ainda as provas já existentes ou a serem feitas para a sua apuração regular. Artigo 19. A representação será arquivada, quando o fato narrado não constituir falta disciplinar, ou quando, embora intimado a sanar falhas ou omissões de sua petição, o seu autor deixar de atender, no prazo de 10 dias. O arquivamento da representação não impede, todavia, a instauração do processo exemplo ofício, desde que o presidente do Conselho determine, em despacho fundamentado. Artigo 20. O processo será iniciado por determinação do presidente do Conselho Regional que, através de portaria, o fará distribuir a um de seus membros, para presidi-lo, e designará um funcionário do Conselho para secretário. Artigo 21. O indiciado será intimado, inicialmente, dando-se-lhe ciência do inteiro teor da representação, e se lhe fixando o prazo de 10 dias para sua defesa prévia, a qual deverá ter-se aos termos e aos objetivos da representação, esclarecendo, desde logo, os fatos, bem assim as provas que pretenda produzir. Artigo 22. A intimação será feita por ordem do presidente do processo à pessoa do indiciado para que, por si ou por intermédio de advogado regularmente constituído, venha promover sua defesa, que será ampla, em todo o curso processual, assegurado o direito de acompanhar e intervir em todas as provas e diligências. Parágrafo 1º. Achando-se o indiciado em lugar incerto, e não sabido, do que ficará a informação circunstanciada nos autos, a intimação será feita por edital publicado, uma vez no Diário Oficial do Estado da sede do respectivo Conselho Regional, e em jornal de grande circulação, editado na capital do mesmo Estado. Neste caso, o prazo para defesa prévia começa a correr do dia imediato ao da última publicação, e só após o mesmo esgotado, é que terá seguimento o processo disciplinar, com a designação obrigatória, pelo presidente, de um defensor. Parágrafo 2º. A autuação, a intimação e demais atos e termos do processo, no tocante à sua execução material e documentação, serão realizados sob a imediata direção do presidente, pelo secretário designado. Artigo 23. Apresentada a defesa prévia, ou decorrido o prazo para fazê-la, o presidente do processo determinará, por despacho, que se realizem, no prazo de 20 dias, as provas necessárias ou convenientes à cabal apuração da representação. Artigo 24. Para todas as provas e diligências do processo, o presidente determinará com antecedência mínima de 3 dias, a intimação do indiciado, ou de seu advogado ou defensor. Parágrafo único. Se o indiciado, desde que tenha sido pessoalmente intimado, deixar de comparecer a qualquer um dos atos ou termos do processo, a instrução prosseguirá independentemente de nova intimação. Artigo 25. O presidente do processo ouvirá, quando for requerido ou julgado necessário, a opinião de técnico ou perito, fixando prazo para entrega do respectivo laudo.
Parágrafo único. Deferido o exame pericial, lavrar-se-á termo respectivo, submetido à assinatura do indiciado, ou de seu advogado ou defensor, não implicando a assinatura em confissão, nem a recusa em agravação da falta. Artigo 26. Encerradas as provas de iniciativa da autoridade processante ao indiciado será dado requerer, dentro de 3 dias, as suas próprias provas, para o que deverá ser notificado, e, uma vez deferidas, se cabíveis ou pertinentes, ser-lhe-á assento agudo assegurado, produzi-las nos 20 dias subsequentes. Artigo 27. Terminada a produção das provas do indiciado, poderá este oferecer, independentemente de uma nova intimação, nos 5 dias imediatos, sua defesa final, por escrito. Artigo 28. Esgotado o prazo previsto no artigo anterior, o presidente apresentará, dentro de 10 dias, circunstanciado relatório. Artigo 29. Com o relatório previsto no artigo anterior, o processo disciplinar será encaminhado ao Conselho Regional respectivo, cujo presidente determinará sua inclusão em pauta. Artigo 30. O processo disciplinar será julgado em sessão plenária do Conselho Regional. O conselheiro que presidiu o inquérito presidirá, inicialmente, o seu relatório. A seguir, será dado ao acusado, ou a seu advogado ou defensor, o prazo de 20 minutos, para sustentar oralmente suas razões. Em seguida, o Conselho passará a decidir em sessão, na qual o relator proferirá o seu voto, sucedendo-se a tomada dos votos dos demais conselheiros presentes. O Conselho decidirá por maioria de votos, inclusive o de seu presidente. Em caso de empate, prevalecerá o voto de qualidade. Artigo 31. Os atos e termos do processo disciplinar, e as suas audiências, ressalvada a exceção no artigo anterior, serão públicas, realizando-se na própria sede do Conselho Regional, ou em outro local adequado, mediante prévia cientificação do acusado, ou de seu advogado. Artigo 32. Quando ao representante comercial se imputar crime, praticado no exercício da profissão, a autoridade que determinou a instauração do processo disciplinar diligenciará, quando for o caso, para que se instaure o competente inquérito policial.